Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 3:13. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. E hoje eu quero abordar, através desse versículo, o seguinte tema: o escândalo da cruz. Você pode repetir comigo esse tema? O escândalo. Esse tema não é um tema inédito, é um tema muito conhecido, abordado ao longo dos anos, das eras. E o primeiro grande pregador a utilizar esse termo, o escândalo da cruz, foi o apóstolo Paulo. Em Gálatas, no capítulo 5, Paulo vai fazer uso desse termo, o escândalo da cruz. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 18, Paulo vai falar sobre a loucura da cruz. Ele vai dizer que a cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, a cruz é o poder de Deus. Então esses termos, escândalo e paradoxo, que Paulo vai se utilizar, ele tem como objetivo expressar essa realidade do maior paradoxo da história, que é a cruz de Cristo. A definição da palavra escândalo no grego é o mesmo que armadilha, é o mesmo que pedra que faz tropeçar. E esses conceitos, ele é aplicado a Jesus Cristo porque a pessoa e o ministério de Jesus foi tão contraditório às expectativas dos judeus a respeito do Messias, que estes o rejeitaram e através da sua obstinação fizeram naufragar a sua própria salvação. Então falar sobre a cruz é falar sobre o assunto central das Escrituras. Mas vale lembrar que a cruz que estamos falando não é uma cruz domesticada. Não é a cruz que usamos como um crucifixo ou como um acessório, um pingente, como um adereço. A cruz que estamos fazendo menção não é um adorno colocado nas paredes dos prédios ou dos templos religiosos. Estamos falando da cruz de Cristo, e essa cruz é uma ferramenta, ou foi uma ferramenta letal de morte ou de execução brutal, que tinha como objetivo extrair o máximo de dor do condenado e fazê-lo desejar pelo alívio da morte. A cruz, ela oferecia uma morte lenta, uma morte asfixiante e dolorosa. Mas a cruz também, ela era uma ferramenta de vergonha, de vexatória, era também um meio doloroso ou degradante de humilhação extrema. Os condenados, ao serem expostos numa cruz, eles eram despidos, eles eram colocados seminus, e a psicologia afirma que a nudez é imposta, ela potencializa o sofrimento psicológico do condenado. Porque o condenado, ao estar nu na cruz, ele era exposto, ou a cruz expunha uma sensação de vulnerabilidade e impotência. Para termos uma noção do que a nudez, ou que a nudez pode provocar a mente humana, é só nos reportarmos ao Éden. A Bíblia vai narrar que quando Adão peca, os olhos de Adão são abertos e ele observa ou ele contempla a sua nudez. E quando Adão se vê nu, Adão, ele é exposto a essa vulnerabilidade, a essa impotência. E a Bíblia diz que Adão, envergonhado, ele se esconde. No primeiro momento, Adão tenta coser algum tipo de roupa com folhas de uma figueira. Mas quando Deus chega ao jardim e contempla Adão escondido por conta da sua vergonha, Deus imola um animal e faz para o homem e para a mulher uma veste ou vestes.
A Bíblia trata a vestimenta como dignidade e a ausência dela como indignidade. É por isso que nós vamos ver a Bíblia sempre mencionando sobre vestimenta, sobre vestes limpas, vestes brancas, vestes novas, porque é propósito de Deus nos devolver a dignidade. Mas Jesus na cruz, ele foi exposto a essa condição degradante, vexatória, de uma nudez física, psicológica e espiritual. Mas a nudez espiritual de Jesus, e falando dessa nudez espiritualmente, não foram os romanos, não foi Pilatos e nem mesmo os carrascos que o despiram. Na nudez física, a Bíblia diz que os soldados arrancaram-lhe suas vestes e lançaram sorte sobre ela. Mas falando da nudez no sentido espiritual, a Bíblia vai dizer, e o apóstolo Paulo em Filipenses no capítulo 2, ele vai explicitar essa verdade dizendo que espiritualmente falando não fora Roma, não foram os carrascos, não foram ou Pilatos que trouxe nudez a Jesus. Ele mesmo se despiu. O apóstolo Paulo em Filipenses no capítulo 2 ele declara: mas existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido por toda ou a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, humilhando-se, se assumindo a forma de servo. Tornou-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Quando lemos esse texto, nós vamos observar aqui dois verbos: esvaziou-se e humilhou-se. Aqui a gente percebe que Jesus, ele foi o agente ativo da ação. Ele mesmo tomou a decisão de se despir. Aqui nós vemos no grego que a teologia chama de kenosis. Kenosis no grego significa o esvaziamento de Jesus. Jesus esvaziou-se. O esvaziamento do Filho de Deus foi tão completo que ele não apenas assumiu a condição humana de um pecador, de maldição no nosso lugar, mas na condição humana ele veio na menor posição, ele veio como um servo. Ou seja, ele veio na condição de nada. O rebaixamento de Jesus foi completo. Quando falamos sobre a cruz, precisamos lembrar que essa verdade ela tem sido negligenciada. É uma verdade sonegada e esquecida pela igreja odierna. Porque a mensagem da cruz, ela não traz uma realidade atrativa. Porque a cruz, queridos, ela pulveriza a ilusão de um Cristo atraente. A cruz, ela pulveriza essa visão de um Cristo tão comumente pregado nos sermões da igreja atual. Um Cristo, sabe, que é obrigado a fazer tudo aquilo que a gente pede e ordena que ele faça. Um Cristo que resolve, um Deus que resolve. O Cristo crucificado não exerce atração sobre muitos religiosos, porque hoje se é preferido pregar um Deus utilitarista, um Deus funcional. É mais fácil a gente pregar um Deus que é usado como meio para se alcançar determinados fins. No cenário atual da fé, o que se vê em destaque são deuses que demonstram apenas força, poder e oferecem promessas ilusórias. Um Deus que, como Jesus morre em silêncio, não corresponde ao perfil desejado pelo mercado religioso atual. Porque o que ganha visibilidade, o que lota os espaços, o que atrai as massas, sabe, é esse Deus que responde imediatamente, como em um atendimento rápido de conveniência. O Deus procurado por muitos hoje é aquele que garante uma vida protegida, livre de sofrimentos. É aquele Deus que não deixa você passar por crise financeira. É um Deus pregado que não deixa você sofrer momentos de perdas, sabe, de decepções emocionais. Ou seja, o Deus pregado hoje, o Jesus que a humanidade deseja, é o gênio da lâmpada mágica. Vivemos em tempos que o evangelho se tornou um produto a ser consumido. E a mensagem da cruz neste mercado da fé tornou-se obsoleta,
inadequada e não apreciável. No entanto, a mensagem da cruz de Cristo desconstrói essa ilusão desse evangelho barato. Porque o evangelho de Cristo ainda é sobre cruz. O evangelho de Cristo ainda é sobre entrega, ainda é sobre morte. Jesus nos desafia na sua palavra com a seguinte declaração: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ainda o evangelho é um evangelho de carregar uma cruz própria e diária. É um evangelho de entrega, abnegação e morte. E esses conceitos são contraditórios às expectativas modernas. O escândalo da cruz é um conflito intelectual. Porque quando olhamos para a cruz, a gente percebe um Deus imortal que morre. Um Deus santo que se faz maldição. Um Deus que é honrado, aclamado nos céus, que se coloca no lugar de vergonha extrema. Um Deus forte e Senhor, que se coloca como servo sofredor. A cruz de Cristo é um paradoxo, porque choca com as pretensões do mundo. A cruz de Cristo, ela se apresenta como uma inversão de valores. Porque quando olhamos para a cruz ela representa a fraqueza. Mas quando olhamos para a cruz de Cristo, ela é força. A cruz que representa humilhação, quando olhamos para a cruz de Cristo, é redenção que ela representa. A cruz que representa a condenação, a de Cristo é a absolvição. A cruz que nos dá uma direção de penalidade, a de Cristo é de perdão e graça. E isso desafia a lógica humana. Quando olhamos para a cruz de Cristo, a gente percebe a cruz é um escândalo. É um escândalo que faz muitos tropeçarem. É um escândalo que serve de armadilha para muitos, porque não compreendemos a grandeza da cruz. Porque a cruz, ela fere o orgulho humano. Sabe, a cruz, ela desfere o mais poderoso golpe contra a nossa altivez, tão contaminada por essa cultura de mundo humanista, que tira Deus do seu lugar de preponderância, do seu lugar de supremacia, e coloca o homem como centro à medida, sendo a medida e o centro de todas as coisas. Então a cruz, ela desfere esse golpe e nos faz entender que nós não temos condições de nos salvar a nós mesmos. Ela desconstrói a ideia de que a gente é poderoso o suficiente para fazê-lo. A cruz de Cristo, ela é sangrenta e brutal. Mas paradoxalmente, a cruz de Cristo é a declaração mais ardorosa. É a declaração que manifesta o grande amor de Deus. Quando eu olho para a cruz, eu me constranjo. E eu entendo que foi por mim. Isaías, no capítulo 53, no verso 5. Ele faz a seguinte declaração: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas nós fomos sarados. A psicologia afirma que existem 5 dores, que são as dores próprias da humanidade: humilhação, rejeição, abandono, traição e injustiça. Todos nós enfrentamos essas dores no decorrer da nossa existência. Quando olhamos para Jesus, a gente percebe Jesus vivenciando todas essas experiências. Jesus, ele foi rejeitado. Ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam, porque Jesus veio numa figura conflitante à lógica deles como o Messias esperado. Eles esperavam um Messias que viesse livrá-los do domínio, da égide de Roma. Mas Jesus veio para libertar o homem do maior de todos os dominadores, da maior de todas as cadeias e prisões. Jesus veio para libertar o homem da condenação do inferno. E por isso ele foi rejeitado. Jesus, ele foi humilhado. Nós vemos agora, acabamos de falar aqui também sobre a exposição de Jesus naquela cruz. A vulnerabilidade de Jesus. A sua vergonha.
sendo exposto à total depravação. Jesus também, ele foi abandonado. E a maior de todas as experiências de abandono que Jesus pôde viver foi na cruz do Calvário, quando ele se viu abandonado pelo próprio Pai. Não que Deus não pudesse salvar o seu filho ou não desejasse fazer, mas a Bíblia diz que as nossas iniquidades e pecados fazem separação entre nós e Deus e impede que Ele nos ouça. Jesus estava carregando sobre si o pecado da humanidade. Jesus estava carregando o meu pecado, a minha maldição, a sua maldição. Ele estava carregando, sabe, a cédula que me condenava e me destinava ao inferno, a uma vida inteira, eterna, distante de Deus. E a sua também carregava sobre ele a sua cédula. Por isso ele não pôde ser cuidado, aproximado, ou o Pai se aproximar dele. E no auge da dor ele declara: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus também viveu a dor da traição. Fora vendido por 30 moedas de pratas. E o seu amigo lhe identifica dando-lhe um beijo no rosto. Jesus sofreu injustiça quando num cenário um ladrão criminoso é posto em liberdade. E ele, por pregar apenas o amor e ajudar as pessoas, fora condenado. Mas quando eu olho para as experiências de Jesus, eu percebo que somente um Deus que teve ferimentos pode se identificar com as nossas feridas. Somente um Deus que foi rejeitado pode lidar com as nossas rejeições. Somente um Deus que carregou em si os nossos pecados pode promover perdão. Ó, queridos, a salvação, ela não é um brinde. A salvação, ela não é uma pechincha. A salvação não é um apelo de final de feira. A salvação é o maior presente, a maior dádiva, é um prêmio que nós recebemos, da qual nós não merecemos. Não tem a ver com os nossos esforços, com as nossas performances. A salvação é pela graça. E a pergunta é: o que você vai fazer diante dessa verdade? Você vai continuar usando a cruz, usando a graça para justificar seus pecados? Porque embora a salvação seja de graça, não nos custe nada. A salvação, ela não é barata. A salvação não é refúgio. A salvação, ela é preciosa, ela é valiosa. O apóstolo Pedro vai dizer que não foste com coisas perecíveis que foste comprados, mas com o exorbitante, precioso sangue de Cristo Jesus. A minha salvação, a sua salvação custou o preço do sangue do Cordeiro perfeito. E a pergunta é: você vai continuar se excusando dessas verdades? Ou você vai se render ao único que te amou até o fim? Em João, no capítulo 15, no verso de número 13, Jesus declara: ninguém tem maior amor do que este de dar a própria vida pelos seus amigos. Quando lemos essa frase, a pergunta que ecoa é: de que lado você estava, como amigo ou como inimigo? Porque na verdade, quando Jesus declara essa verdade de dar a própria vida pelo amigo, ele nos viu como amigo, mas nós estávamos na condição de inimigos de Deus. Tudo o que fazíamos era para afrontá-lo, era para feri-lo. Aqui nós vamos ver um ato da graça insondável de Deus, unilateral. Não dependeu do meu reconhecimento, não dependeu da minha amizade. Ele me viu como amigo quando eu era um inimigo. Quando Judas chega para beijar Jesus, Jesus o chama de amigo. Porque o interesse dele por nós sempre foi verdadeiro, sempre foi genuíno. E ele nos amou e se entregou por nós. Essa cruz sangrenta, escandalosa, ofensiva, revela o mais alto e nobre gesto de amor. Essa cruz que salva, ela é a proclamação que a salvação vem somente pela pessoa de Cristo. A salvação, ela vem somente pelo sangue do Calvário. Em Atos, no capítulo 4, se não me falha a memória,
nós vamos encontrar a seguinte declaração: e não há salvação em nenhum outro, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A cruz não é um símbolo, a cruz é uma verdade espiritual. Ela nos separa com o selo de que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ainda em Gálatas 3, que lemos no verso 24, 26, ele diz: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Essa cruz que nós estamos pregando não é, ou expondo, não é, sabe, uma estamparia que a gente coloca na roupa, um pingente que a gente carrega no pescoço. Essa cruz é a cruz que gravamos e devotamos no nosso coração. A cruz, ela nos humilha profundamente, mas paradoxalmente ela nos exalta e nos coloca nessa condição, na condição de filhos de Deus. Charles Spurgeon, em um dos seus sermões, ele declara: a cruz é o trono da graça, é o altar do sacrifício. A cruz é a chave do céu e é o túmulo do inferno. E eu quero finalizar esse sermão, porque eu quero ainda, sabe, orar com você e dar um tempo para você pensar acerca da salvação. Lembrando-nos do que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, nos declara. Ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de todo o peso, todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E como fazer isso? Ele declara no verso 2: olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Olhando para a cruz, o Senhor nos convida a perseverar. A cruz de Jesus fora feita com a madeira de uma árvore. Uma árvore que foi lavrada, cortada, lixada, polida. Nessa árvore não havia qualquer possibilidade de floração e frutificação. Nenhuma madeira que passa pelo processo que a cruz passou poderia novamente florescer, a não ser a madeira que fez a cruz de Jesus. A cruz de Cristo floriu. A cruz de Cristo floresceu, ela frutificou. A palavra declara que Jesus foi o grão de trigo que caiu e morreu na terra para que frutificasse e desse muitos frutos. A flor da cruz de Cristo se chama Elaine, se chama Alexandre, se chama Paula, se chama Marcela. Nós somos esse jardim